O inimigo faz de tudo para você desistir. Mas só que você continua firme e forte na presença de Deus, porque Deus tem te ajudado. Deus tem te ajudado a continuar olhando para frente. E você vai prosseguir, olhando para frente, olhando para o alvo, porque quem vai na tua frente é Deus. E Ele garante a tua vitória. Não importa as perseguições, não importa as lutas e as adversidades. Os teus olhos estão olhando para frente, porque Deus está na tua frente e garante a tua vitória. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para o seu coração que Ele vai na tua frente, garante a vitória e a bênção de Deus está sobre ti. Digita esta frase profética aqui nos comentários. Deus vai na minha frente. Digita esta frase linda e poderosa. Deus vai na minha frente. E é sobre isso que vamos falar na manhã de hoje. E eu cumprimento a todos os vencedores e vencedoras com um bom dia. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor. É com muita alegria que está começando agora a nossa oração da manhã. Que Deus abençoe poderosamente. Se você está aqui no canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Bruno Souza e te convido que se inscreva aqui neste canal. E para mim será uma grande alegria poder te ajudar, orar por você, interceder por tua vida, te ajudar através da palavra e do conhecimento bíblico. Então se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe as orações aqui do nosso canal. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos ler a palavra. Eu tenho algo de Deus para te entregar na manhã de hoje. Amém? Oremos a Deus nesse momento. Bom dia, Espírito Santo. Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer pelo ar que respiramos, queremos te agradecer pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Nós consagramos para o Senhor esse dia, e que esse dia seja um dia repleto de novidades, que esse dia seja um dia abençoado, um dia próspero, um dia a qual o Senhor venha nos guardar, assim como todos os dias. Senhor, vai na nossa frente, nos livra de todo o mal, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, sê conosco em cada segundo deste dia. Nós te pedimos com toda a nossa fé. Aqueles que estão doentes sejam curados, aqueles que estão cansados sejam renovados, aqueles que estão tristes recebam a felicidade do teu Santo Espírito. Eu oro e intercedo por todos que me escutam neste momento, que a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a vitória e o milagre seja concedida para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja aqui nesta live de oração da manhã, diga amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou colocar aqui na tela para juntos nós lermos a mensagem da manhã de hoje, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 25.
Diz assim a palavra de Deus: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Glória a Deus por esta palavra. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Tem duas revelações de Deus que eu preciso te entregar dentro desse texto bíblico que Jesus nos concedeu. Primeira revelação: olhe sempre para frente. Pastor Bruno, o que significa isso? O que Deus quer falar comigo através desta palavra? Olhar frente, olhar sempre para frente. O que isso quer dizer? O que isso simboliza? Perceba que o texto não diz, toda segunda-feira, olhe para frente. O texto não diz toda terça-feira, olhe para frente. Toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, olhe para frente. O texto não diz isso. O texto diz que nós precisamos olhar para frente sempre, todos os dias. Observe como o texto bíblico está nos ensinando, Provérbios 4:25. Olhe sempre para a frente, ou seja, não desvie o olhar. Não desvie o olhar para a esquerda e nem para a direita. Não desvie o olhar para trás. Isso significa que nesta vida, na caminhada da vida, precisamos estar sempre olhando para frente. E olhar para frente significa olhar para Deus. Olhar para Deus. Por quê? Porque Deus é que vai em nossa frente. Deus vai na nossa frente. Pelo fato de Deus ir na nossa frente, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, destruindo os obstáculos, pela razão de Deus ir na nossa frente, é por isso que precisamos olhar para frente, olhar para Deus. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos que vai ajudar ainda mais você a entender essa palavra. Um texto muito conhecido, quando Pedro estava na embarcação, eles viram Jesus andando sobre as águas. E quando viram Jesus andando sobre as águas, Pedro desejou andar sobre as águas também. E Pedro disse: permita-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco e deu o primeiro passo em cima das águas. Por favor, imagina comigo essa cena. Precisamos fazer esse exercício de imaginação agora. Imagina Jesus com os dois pés nas águas. Se você pisar em cima de uma piscina, você vai entrar dentro das águas. Humanamente falando, é impossível pisar sobre as águas. Se uma pessoa pisa em cima da água, a pessoa afunda. Humanamente falando, é impossível, mas para o nosso Deus, tudo é possível. E Jesus está lá, andando sobre as águas. Pedro ganha coragem e pede para andar também em cima das águas. Olha só a coragem de Pedro. Eu quero também andar em cima dessas águas. Oh, glória! E Jesus disse: vem, venha andar nas águas junto comigo. Pedro dá o primeiro passo, Pedro dá o segundo passo e Pedro começa a andar. Observe, enquanto Pedro
olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Escute bem essa frase. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas. É muito forte isso. Preste bastante atenção. O que fazia Pedro andar sobre as águas era a fé dele. Mas o que fazia Pedro andar sobre as águas e ter esta fé era porque Pedro estava olhando para aquele que fazia ele andar sobre as águas. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé de Pedro não quebrava. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé de Pedro não afundava. E Pedro começou a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que um vento soprou. E quando o vento soprou, Pedro tirou os olhos de Jesus, parou de olhar para frente, porque Jesus estava na frente de Pedro. Então, quando Jesus falou, vem, Pedro começou a andar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé dele não caía e ele andava sobre as águas. Quando o vento soprou, Pedro fez isso aqui, ó. Observe, ó. Pedro fez isso, ó. Olhou para o lado. O vento soprou e Pedro olhou para o lado. E quando ele tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar, afundar, afundar e afundar. Pegou essa revelação? Então segura essa revelação no teu coração. Enquanto Pedro olhava para frente, enquanto Pedro olhava para Jesus que estava na frente dele, Pedro andava sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus por causa do vento, então Pedro começou a afundar. Ou seja, enquanto os nossos olhos estiverem olhando para frente, nós vamos estar de pé. É por isso que o texto, vou colocar mais uma vez aqui na tela, o texto diz assim, Provérbios 4, 25. Olha só como você está entendendo fácil a Bíblia, né? Olha, com uma boa explicação, nós podemos com facilidade compreender o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente. Esta é a primeira revelação. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Ou seja, não pare de olhar para frente. Existem pessoas que param de olhar para frente. Existem pessoas, por causa do vento, lembra? Pedro sentiu o vento, aí Pedro olhou para o lado e começou a afundar. Então existem pessoas que, por causa do vento, tiram os olhos de Jesus. O que o vento representa, pastor Bruno? O que o vento significa? O vento representa as lutas da vida, as decepções da vida, as perseguições, as calúnias, difamações, os momentos amargos, os momentos de sofrimento, as coisas difíceis que a vida nos traz. Isso representa o vento contrário. E esse vento que está soprando em Pedro representa isso, as dificuldades, os problemas. Sabe, tudo que é negativo que acontece ao nosso redor, tudo isso para tirar a nossa atenção. Tudo isso para tirar a nossa atenção. Para quê? Para a gente tirar os olhos de Jesus. Então as lutas, as perseguições, os problemas, as decepções, tudo isso é artimanha do diabo para tirar os olhos da pessoa de Jesus. Pegou a revelação?
Isso aqui é forte demais, igreja. Então o inimigo está fazendo de tudo, de tudo, de tudo. O inimigo está fazendo de tudo para quê? Para a pessoa tirar os olhos de Jesus. Isso aqui é forte demais, é um alerta de Deus. Porque Satanás sabe que se a pessoa tirar os olhos da frente, de olhar para frente, de olhar para Jesus, o inimigo sabe que a pessoa vai afundar. O inimigo sabe que a pessoa vai perder a guerra. E quando Pedro olha para o lado, tira os olhos da frente, tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar e grita por socorro. E o nosso Deus, que é misericordioso, vai salvar Pedro. Jesus segura, olha só, Jesus segura no braço de Pedro e levanta Pedro. E Pedro agora volta a olhar para Jesus. E Jesus agora, ao lado de Pedro, os dois olham para o barco e os dois vão em frente ao barco para retornar ao barco. Pedro sozinho não conseguiu permanecer os olhos em Cristo, mas com Jesus, ao lado de Jesus, Pedro teve força para se levantar novamente sobre as águas e retornar para o barco. Sabe o que isso significa? Que as suas forças podem ser pequenas, mas a força de Deus é grande. A sua força pode ser pequena, mas a força de Deus é grande e Ele está te levantando, segurando na tua mão e dizendo: olha para frente, olha para frente, olha para frente, porque você vai vencer. Você vai vencer, porque os teus olhos estão olhando para frente. Um outro exemplo, agora eu quero dar um exemplo de alguém que não podia olhar para trás. Nós podemos citar o exemplo da mulher de Ló. O anjo disse, quando o anjo tirou, os anjos, tiraram Ló, a sua esposa e as suas filhas daquela terra chamada Sodoma e Gomorra, os anjos disseram assim: não olhe para trás, não olhe para trás, olha para frente. E Ló corria, a esposa de Ló corria, as filhas de Ló corriam, olhando para frente, porque Deus, só para contextualizar para você entender, Deus tinha dito que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e dentro dessa cidade havia um homem chamado Ló. E por causa da intercessão de Abraão, Ló escapa da morte, da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E anjos de Deus vai até a casa de Ló para salvar Ló. E quando Deus estava preparado para mandar fogo do céu para destruir a cidade, os anjos tiram Ló e sua família da cidade. E os anjos dizem para Ló e a família de Ló: olha para frente e não olhes para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, descreve-nos a palavra do Senhor, que ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Virou uma pedra de sal. Ou seja, pelo fato de ela ter olhado para trás, ela perdeu a bênção. Porque a ordem de Deus era: corra e olha para frente. Olha para frente. Mas o coração dela estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Os pés dela, olha só, presta atenção nisso. Os pés da mulher de Ló estavam caminhando para frente. Mas o coração dela estava olhando para trás. Olhando para o passado. Olhando para aquilo que ficou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal e perdeu a bênção. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Então isso significa que nós não podemos olhar para trás. Pastor Bruno, o que significa olhar para trás?
Olhar para trás significa olhar para o passado de dor e sofrimento e não esquecer esse passado. O que passou, passou, não volta mais. Os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, o pecado, tudo de ruim ficou para trás. Você hoje é uma nova mulher, amém? Você hoje é um novo homem. E quem quer fazer nós olharmos para trás é o diabo. O diabo a todo tempo está falando do seu passado. O diabo a todo tempo está dizendo: ah, mas você errou, mas você falhou, você cometeu aquele erro, você cometeu aquela falha. Enquanto o inimigo está lembrando do seu passado, Deus está lembrando do seu presente e do seu futuro. E Deus está dizendo: o que passou, passou e não volta mais. Agora, olha para frente, esqueça o que passou. Esqueça os traumas, as dores, os erros, as falhas. Tudo isso faz parte do seu testemunho. Porém, Deus quer que nós venhamos olhar para frente. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo olhando para o alvo. Ou seja, olha para frente, minha filha. Olha para frente, meu filho. Porque a nossa vitória está na frente e Deus está na nossa frente. É por isso que eu pedi para você escrever no começo da oração: Deus vai na minha frente. Então, se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para onde? Para trás? Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para o lado direito? Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para o lado esquerdo? Não. Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para frente, porque Deus está na minha frente garantindo a nossa vitória. Oh, glória a Deus! Um outro exemplo de quem não podia olhar para trás: o povo de Israel. Quando Deus libertou o povo de Israel da terra da escravidão, o Egito, Deus ele diz através de Moisés, Deus diz assim: diga ao povo que marchem. Moisés dizia: Senhor, diante de nós tem um mar vermelho, diante de nós existe um oceano, existe um mar, diante de nós existe um mar, existe águas diante de nós, mas Deus está dizendo: olha para frente. Diga ao povo que marche, porque atrás vinha Faraó querendo destruir o povo de Israel. Do lado direito havia montanhas, do lado esquerdo havia montanhas, não havia escapatória para o povo. Mas Deus está dizendo: olha para frente, siga em frente. Esquece o Egito, o que passou, passou. Eu estou construindo uma nova história para você. Deus manda dizer para pessoas nesta manhã. Deus está dizendo assim, ó, preste atenção no que Deus está falando. Deus está dizendo: eu vou na tua frente. Esqueça o que passou. Eu estou construindo um novo futuro. Eu estou preparando as bênçãos. Eu estou criando novas coisas na tua vida. Eu estou te dando uma nova história. Por isso, olha para frente. Porque eu sou o Senhor que cuido do teu futuro. Aos olhos humanos, eu estou preparando. Mas na minha onipresença, na minha onisciência, na minha onipotência, tudo está já preparado, esperando você no futuro, diz o Senhor na manhã de vitória de hoje. Amém? Então Deus está dizendo para nós: olha para frente. Esta é a primeira revelação do texto. E para concluirmos, a segunda revelação é: número 1, olha para frente, mantenha o olhar fixo. E número 2, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então a primeira revelação desse texto é: olhe para frente. E a segunda revelação desse texto é: mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Ou seja,
temos que olhar para frente e temos que manter os nossos olhos fixos naquilo que está diante de nós. Pastor Bruno, o que é que está diante de mim? Eu vou citar aqui algumas coisas que está diante de você. Número 1, Deus está adiante de você. Número 2, as bênçãos de Deus está adiante de você. Número 3, as vitórias de Deus está adiante de você. Número 4, a salvação de Deus está diante de você. E número 5, tudo de bom, tudo que é abençoador, todas as maravilhas e milagres de Deus estão adiante de você. É por isso que o adversário, o inimigo, ele fica com raiva, tentando fazer que você pare de olhar para frente e olhe para trás. Entendeu agora a fúria do inimigo? Tá entendendo por que o inimigo tem fúria? Porque ele sabe que se eu e você continuar olhando para frente, tudo de bom está lá, na nossa frente. Então o adversário a todo tempo fica cutucando. O adversário a todo tempo fica ali soprando o vento contrário para fazer a pessoa desanimar, para fazer a pessoa desistir e olhar para trás e voltar para o Egito. Mas Deus está dizendo, o Egito representa o mundo, representa o pecado, dentro do contexto aqui da história de Moisés, o povo de Israel e o Egito. Então Deus está dizendo assim, continua olhando para frente porque eu tenho maravilhas, eu tenho bênçãos, eu tenho milagres para realizar na tua vida e já comecei a realizar. Tome posse desta palavra profética. E para concluir, eu leio o versículo mais uma vez. Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E na força desta palavra, vamos orar? Eu quero fazer uma oração especial. E nesta oração especial eu quero pedir para que Deus abençoe os teus olhos. Escute bem isso. Eu vou pedir para Deus abençoar os teus olhos ainda mais, para você não desviar os seus olhos de olhar para frente em todo momento. O inimigo tem se levantado. O inimigo tem lutado contra. Para quê? Para a pessoa olhar para trás, olhar para o passado. Mas Deus vai fortalecer você, para você continuar olhando para frente e recebendo todas as bênçãos que Ele já preparou para cada um de nós. Oremos a Deus nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, a Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra foi pregada nesta manhã, nesta oração da manhã. Nós recebemos a Tua palavra e tomamos posse de todas as maravilhas que está na nossa frente, diante de nós. Nós aceitamos a Tua vontade, nós recebemos a Tua vontade, nós confiamos na Tua vontade, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Queremos viver a Tua vontade, queremos sentir a Tua vontade, e queremos continuar olhando para frente, porque é para frente que se olha. O que passou, passou e não volta mais. E firmados na Tua palavra, firmados no Santo Evangelho de Cristo, nós permaneceremos firmes, olhando para frente, para o alvo que é o Senhor Jesus. E queremos viver os milagres, as bênçãos e as vitórias
Queremos viver o sobrenatural. Queremos viver, Senhor, o inédito. Queremos viver o impossível. E eu apresento a cada pedido de oração que foram digitados nos comentários desta oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Deus concede o livramento, repreende as forças do mal, que toda força do mal caia por terra, que toda força do mal bata em retirada agora. Tudo aquilo que tenta desviar a visão do teu povo, tudo aquilo que tenta desviar o olhar fixo em ti, que o Senhor repreenda todo o mal que tenta tirar os nossos olhos de olhar para frente, de olhar para Cristo. Unge os nossos olhos físicos e espirituais para contemplarmos as tuas grandezas, as grandezas do teu divino amor, do teu divino perdão, as grandezas da tua glória, as grandezas do teu milagre. Queremos, ó Senhor, viver os teus milagres. Queremos, ó Senhor, viver as tuas respostas. Apresento aqui, Senhor Jesus, a vida financeira, a vida espiritual, a vida amorosa, a vida sentimental. Eu apresento todas as áreas da vida desta pessoa e que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor vá na nossa frente, garantindo sempre a vitória. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias. Humildemente nós oramos e te pedimos com toda a nossa fé e na certeza absoluta da vitória. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças ao nosso bondoso Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para reinar, para vencer, para ser feliz. Você nasceu para resplandecer a luz de Deus na sua vida. Um grande e forte abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz, de muitas alegrias. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre.